No Saber Direito desta semana, o professor Ângelo Prata de Carvalho ensina direito empresarial. Da teoria geral, passando pela interpretação e integração dos contratos, com abordagem também sobre esse tipo de documento na troca e na colaboração. O professor conclui o curso com os contratos de locação comercial. Veja a aula 4. Olá a todas, olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Ângelo Prata de Carvalho e esse é o nosso quarto encontro do nosso curso sobre contratos empresariais. Nos três encontros que nós tivemos até agora, nós começamos com a teoria geral dos contratos empresariais, passamos para as regras de interpretação e integração dos contratos empresariais e começamos a falar sobre os contratos de intercâmbio. Exposto o conceito de contratos de intercâmbio ou de troca ou contratos spot, nós escolhemos alguns tipos contratuais bastante frequentes, sejam eles típicos, como é o caso da compra e venda mercantil, da compra e venda comercial, nós falamos bastante dele, e escolhemos também dois contratos atípicos ou, mais especificamente, socialmente típicos, como é o caso do leasing, arrendamento mercantil, e do factoring, também conhecido como fomento mercantil. Já que nós falamos na última aula sobre os contratos de intercâmbio, essa aula vai ser destinada à exposição a respeito dos contratos de colaboração. Os contratos de colaboração são um conjunto de contratos muito estudados atualmente pela literatura de contratos empresariais, e não somente no Brasil. Na verdade, o estudo dos contratos empresariais está muito vinculado a uma mudança das formas de organização da atividade econômica. Vamos lembrar que autores como Jorge Ripper, por exemplo, voltam a sua atenção para a figura da sociedade por ações, que, como diz esse autor, é a grande contribuição do direito para o capitalismo moderno. Ou seja, a figura da sociedade por ações, a figura da sociedade anônima como um instrumento jurídico institucional, ou seja, que cria uma grande instituição em torno da qual se desenvolvem, se estabelecem direitos e obrigações, mas que estrutura a atividade econômica de maneira verticalizada, por assim dizer, centralizada, por assim dizer. Claro, a sociedade por ações é um grande mecanismo de socialização de risco, um grande mecanismo de socialização do investimento. Mas fato é que a estrutura institucional da sociedade por ações ela é extremamente pesada, burocrática. Autores como Herbert Wiedemann, por exemplo, dizem que a sociedade por ações, a companhia de capital aberto, pode ser considerado um pequeno Estado de Direito, tamanha a estrutura burocrática de direitos, obrigações, responsabilidades que são criados em torno dos titulares, dos órgãos dessa sociedade. Lembrando que não vamos falar em representantes, mas órgãos por meio dos quais a sociedade vai se fazer presente, vai se presentar e não representar, como dizia Ponte de Miranda ao nos falar sobre a teoria do órgão. Mas, então, é muito comum a gente pensar na atividade econômica a partir dessa lógica de que os agentes econômicos, quando resolvem atuar nos mercados, têm que tomar uma decisão entre fazer e comprar. Ou seja, se eu quero ter um supermercado, eu vou vender várias coisas, tudo mais, vamos dizer que eu tenha um setor de hortifruti granjeiros, legumes, frutas, etc. Setor de hortifruti do meu mercado. Eu posso ter uma fazenda, onde eu crio galinha, planto alface, planto tomate, planto cenoura, e aí toda a minha produção na minha fazenda eu vou utilizar no meu supermercado. Ou seja, eu tomo a decisão de desempenhar eu mesmo a atividade econômica. Eu internalizo esses custos, essas responsabilidades, essa atribuição de gerar o próprio produto que eu vou usar em outro elemento da cadeia
ocupando, portanto, verticalmente a cadeia de produção. Eu produzo e eu também vendo. Então, eu decidi fazer. Eu poderia simplesmente decidir comprar. O meu negócio não é plantar tomate, meu negócio não é plantar morango. Meu negócio é lidar com o supermercado, é vender coisas no varejo. Então, eu vou ao mercado e verifico quem vende tomate, quem vende banana, quem vende maçã, eu compro. Eu não preciso ter um pomar de maçã, não preciso plantar banana, não preciso plantar tomate para poder vender cada uma dessas coisas. Eu adquiro essas coisas e vendo. Ou seja, eu tomo a decisão de, em vez de produzir, em vez de fazer, comprar. Essa decisão entre fazer e comprar está associada àquilo que a gente já falou, que diz respeito a um dos elementos a serem levados em consideração na redação, na construção de operações econômicas que vão dar origem a contratos empresariais, que são os custos de transação, os custos de operar o sistema econômico. A decisão entre fazer e comprar tem a ver com o caminho que permita que eu reduza, em maior medida, os meus custos de transação. Ou seja, talvez eu tenha uma facilidade muito grande, talvez eu já tenha uma fazenda e faça mais sentido eu plantar tomate do que eu comprar tomate. Talvez eu nunca tenha mexido com fazenda na minha vida, então não faz sentido nem passar pela minha cabeça eu plantar tomate em vez de comprar de um plantador de tomate. Então, basta que eu opte pelo caminho que vai ter menos custos, não custos operacionais, veja, custos de transação para mim. Esses custos de transação podem estar associados, no entanto, aos custos de celebração de um contrato, aos custos de negociação de um contrato. Às vezes eu tenho tanta demanda por tomate em uma determinada região que obter um contrato com os produtores de tomate dessa região é extremamente custoso, extremamente dispendioso, inclusive de tempo. Então, faz mais sentido eu internalizar essa produção. Significa que eu vou plantar tomate? Não. O mecanismo da sociedade por ações, das sociedades empresárias em geral, ele serve exatamente para isso. Eu não preciso fazer com as minhas próprias mãos. Eu posso simplesmente encontrar um sócio, constituir uma empresa em comum e, a partir dessa empresa em comum, eu posso internalizar essas atividades produtivas para que elas se integrem à minha atividade, à minha empresa, ao meu empreendimento. Certo. Ou seja, eu decido, nesse caso, em vez de estruturar as minhas operações por meio de contratos no mercado, contratos spot, como a gente já falou, eu decido me unir a outras pessoas em torno de estruturas hierárquicas, estruturas empresariais, estruturas societárias. Eu me uno com outras pessoas no intuito de colaborar com essas pessoas no sentido de atingir uma determinada finalidade. A finalidade que eu tenho, por exemplo, é plantar tomate para poder vender no meu supermercado. Me junto com alguém que tem expertise, tem experiência, tem uma fazenda, tem contatos com fornecedores de insumos, enfim, com alguém com quem eu possa ter, ou mesmo que tenha dinheiro para investir nesse empreendimento. Eu encontro com alguém que tenha sinergias para isso e nós formamos sociedade. O objeto principal do contrato de sociedade é a colaboração entre os sócios, naturalmente. Sócios celebram um contrato. Vamos lembrar que a gente está num curso de contratos empresariais, né? Então vamos lembrar que a sociedade também é um contrato. Claro que no caso da sociedade por ações, uma sociedade que de natureza institucional e não contratual, você tem uma conformação diferente. Mas é possível, naturalmente, falar em contrato de sociedade. Os outros tipos societários, em geral, são sociedades de modalidade contratual. Ou seja, o contrato de sociedade é um contrato por meio do qual os sócios se unem para colaborar no intuito de exercer um determinado objeto social, com finalidade lucrativa, no caso das sociedades empresárias, evidentemente. Certo. Eu, então, tenho um tipo de contrato que ele tem por objeto a colaboração. De tal maneira, ele tem por objeto a colaboração que eu tenho todo o ramo do direito para lidar com esse contrato, que é o direito societário. Ele estrutura uma burocracia, uma certa institucionalidade em torno dessa colaboração entre sócios,
de tal maneira que é necessário desenvolver mecanismos para lidar com disparidades de poder, por exemplo. Não necessariamente todos os sócios vão ter o mesmo nível de participação no contrato social. Eu preciso ter mecanismos de proteção aos sócios minoritários e mecanismos de responsabilização por aqueles que exercem poder dentro da sociedade. Certo? Ou seja, dentro dessa decisão entre fazer e comprar, eu teria duas alternativas. Celebrar contratos no mercado, contratos que não têm colaboração, nós já vimos que a literatura econômica chama de contratos spot, ou, de outro lado, celebrar um contrato de colaboração que consistiria em um contrato de sociedade, um contrato que tem por objeto a colaboração. São dois extremos. A grande questão, quando nós vamos trabalhar contratos de colaboração e falamos em contratos empresariais, é que a atividade econômica, muito embora tradicionalmente esteja associada ou à construção de hierarquias, mediante a construção de sociedades, ou à negociação em mercado, ela se altera ao longo do século XX, principalmente, mediante o que um autor português chamado Fernando Araújo, num livro muito importante chamado Teoria Econômica do Contrato, chama de uma explosão de contratualização dos processos produtivos. Se verifica que os níveis de colaboração que eu obtenho quando eu celebro um contrato de sociedade podem também ser obtidos quando eu celebro outras modalidades de contratação, por meio das quais eu consigo atingir aos objetivos pretendidos pelas partes contratantes, sem que necessariamente eu tenha essa compenetração, essa junção entre entidades independentes, que vai eventualmente redundar num contrato de sociedade, com responsabilidades determinadas por lei, muitas vezes, a depender do tipo societário escolhido pelas partes. Enfim, não necessariamente os agentes querem ser sócios nesse sentido, até porque, mesmo numa relação de colaboração, pode ser que seja do interesse econômico, naturalmente, mas que seja do interesse desses agentes manter alguns interesses convergentes, claro, porque eles estão colaborando, mas também ter alguns interesses contrapostos. Claro, não faz sentido supor que entre os sócios haveria interesses contrapostos, já, senão talvez não seja uma boa ideia eles estarem em sociedade. Mas é possível haver colaboração, é possível haver cooperação voltada a construir empreendimentos relevantes que precisam, de fato, da participação de entidades distintas que gerem essas sinergias, sem que seja pelo direito societário, prevendo às partes, a partir da sua autonomia privada, um regime contratual que vá ao encontro das suas necessidades, dos seus interesses, das suas demandas. Então, é nesse sentido que, segundo a doutrina anglo-saxã, eu desenvolvo os chamados contratos relacionais, ou ainda os contratos de entremeio, como a doutrina europeia vai falar, ou ainda os contratos híbridos, ou seja, contratos que se colocam no meio desses dois extremos, sendo de um lado os contratos spot, de outros contratos de sociedade, no meio desses dois extremos, associando elementos de troca e elementos da colaboração. Claro, o tema da aula são contratos de colaboração, mas nós não vamos falar do contrato de sociedade, que é objeto do direito societário, que tem por objeto a colaboração. Nós vamos falar exatamente dos contratos de colaboração que se posicionam nesse entremeio entre os dois extremos. Os chamados contratos híbridos ou relacionais, como diz a doutrina anglo-saxã, por intermédio de um autor chamado Ian McNeill, principalmente, o outro autor importante nesse sentido, Stuart Macaulay, enfim, dois autores muito que se debruçam sobre esses chamados contratos relacionais. Por que contratos relacionais? Contratos híbridos e de entremeio fica claro. Eu estou falando exatamente da mistura dos aspectos dos dois extremos dessa escala a que eu faço referência. Mas contratos relacionais, porque contratos de colaboração, de cooperação entre agentes econômicos, eles envolvem um cuidado especial com a relação que se desenvolve entre as partes.
mais do que as cláusulas do instrumento escrito, como nós já falamos na segunda aula do nosso curso, mais do que as cláusulas do instrumento escrito, o comportamento das partes é mais importante. Mais do que o comportamento, a relação, as formas de interação que se desenvolvem entre as partes durante essa relação de longo prazo que se estabelece. Relação esta que precisa ser constantemente repensada, constantemente adaptada às circunstâncias concretas e circunstâncias da realidade. Então, esses contratos de longo prazo envolvem, em larga medida, deveres de cooperação semelhantes, mas não idênticos, àqueles que existem no contrato de sociedade, por exemplo. Claro, a cooperação é o objeto principal do contrato de sociedade. Não vai ser o objeto principal de outros contratos de colaboração necessariamente, mas a cooperação precisa existir. Vamos lembrar, inclusive, das regras de Pottier que fazem referência à necessidade de conservação e de preservação do negócio jurídico. Aqui também estamos falando com ainda maior ênfase, com ainda maior razão, na necessidade de preservação de um negócio jurídico, notadamente porque diante das alterações das circunstâncias. Porque, nesse caso, as alterações supervenientes das circunstâncias não necessariamente vão ser contingências que são totalmente imprevistas, que alteram a base do contrato e, portanto, devem levar ou à revisão ou à resolução do contrato, ou seja, por mudando a quebra da base, né, nessa tentativa de importação dessa teoria alemã, ou da aplicação de fato do Código Civil, a incidência da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, enfim. A alteração das circunstâncias pode ser trazida para dentro do texto contratual. O contrato, portanto, o contrato escrito notadamente, ele tem um objetivo muito mais de disciplinar uma relação futura do que estabelecer direitos, responsabilidades e interesses associados a uma troca econômica precisa e bem localizada no tempo. Pois bem, entre os contratos relacionais, nós podemos naturalmente mencionar várias modalidades contratuais e escolhemos aqui, para essa aula de hoje, falar de duas modalidades, que são contratos bastante complexos, que são, no caso, o contrato de distribuição e o contrato de franquia. Então, por quê? Nesse caso, lembrando do conceito de contratos híbridos ou contratos relacionais, nós estamos falando de situações em que ninguém duvida que sejam agentes autônomos, agentes independentes que estão interagindo ainda que com um intuito comum de produção de lucro, cada um gerando seus lucros, realizando suas atividades. No entanto, existe uma cooperação intensa e precisa haver uma cooperação intensa entre esses agentes. Bem, isso não significa que os interesses estejam totalmente alinhados. Se os interesses estivessem totalmente alinhados, nós estaríamos falando, nesse caso, de um contrato de sociedade ou de um contrato associativo, talvez. Podemos falar um pouco, antes de passar para os nossos tipos contratuais, falar também de contratos associativos, porque aí a gente trabalha um pouco mais nesse entremeio de figuras contratuais que ficam no meio desses extremos, né, dos contratos de spot e dos contratos de sociedade. Pois bem, nós temos, de um lado, contratos spot, aqui no centro, contratos híbridos que reúnem convergência de interesses, mas mantêm interesses contrapostos, alguns interesses contrapostos, também não podem ser todos. E no outro extremo, contratos de sociedade. Eu posso pensar em um elemento que fica talvez quase no extremo do contrato de sociedade, que são os chamados contratos associativos. Naturalmente, exclui-se o contrato de sociedade, apesar de alguns autores apontarem para o contrato de sociedade como espécie do gênero contrato associativo. Mas, enfim, contratos associativos são outros mecanismos contratuais de exercício de empresa em comum, que não são o contrato de sociedade. Claro, podemos definir por exclusão, mas contratos que têm por objeto o exercício de empresa comum, como, por exemplo, os consórcios, como, por exemplo, as joint ventures, e outros exemplos de contratos associativos, alguns contratos chamados de contrato de parceria. Esse é um tipo contratual muito importante exatamente nesse processo
de verificação, até de história econômica em certa medida, mas de verificação talvez não da superação, já que esse modelo ainda existe, mas do crescimento da organização da atividade produtiva por meio de instrumentos contratuais. Essa explosão da contratualização de processos produtivos a que faz referência o professor Fernando Araújo. Então, os contratos associativos eles têm uma relevância muito grande no sentido, inclusive, de formação de grupos econômicos. Vamos lembrar que o exercício da atividade empresarial se dá, em larga medida, na atualidade, por meio de grupos econômicos. Isso é algo que não pode fugir de vista da nossa atenção, principalmente quando estamos falando sobre contratos empresariais, porque quando falamos sobre empresas, sobre contratos celebrados por empresas, estamos falando da empresa sob um ponto de vista molecular. A empresa, não sob um ponto de vista isolado, atomizado. A empresa, sob um ponto de vista molecular, significa que a atividade empresária, é exercida por grupos econômicos, grupos de agentes econômicos que agem em comum, agem em sinergia no sentido de atingir os seus objetivos. Então, mais do que grupos societários que permitem a conexão dessas entidades empresariais por vínculos societários, seja de vínculos de controle, seja vínculos de participações minoritárias, eu tenho também, de outro lado, os chamados grupos contratuais. Os grupos contratuais permitem essa interligação por meio de outros vínculos, como é o caso desses contratos associativos, dentre os quais as joint ventures, dentre os quais os consórcios. Não é sem razão que a Lei nº 12.529 de 2011, que é a Lei de Defesa da Concorrência, estabelece como uma das hipóteses de ato de concentração, ou seja, de operações de notificação obrigatória à autoridade da concorrência brasileira na hipótese de atingimento dos critérios legais de notificação, são, no caso, critérios de faturamento do grupo econômico contidos lá na Lei 2.529 de 2011, que determinam que um dos grupos envolvidos precisa ter 75 milhões de faturamento bruto no Brasil, no ano anterior à notificação da operação, e outro grupo 750 milhões. Esse critério de grupo econômico não abrange simplesmente o conceito de grupo societário, abrange também o conceito de grupo contratual, naturalmente. Tanto que se entende também como ato de concentração a celebração de contratos associativos. Contratos associativos que consistem no exercício de empresa em comum. Então, vejam como essa categoria dos contratos de colaboração adquire uma relevância prática muito grande. E talvez por isso até mencionei na aula sobre contratos de intercâmbio o fato de que os contratos de intercâmbio têm sido foram objeto da atenção da doutrina mais antiga, ao passo que a doutrina mais contemporânea tem se dedicado a esses contratos de colaboração que, por mais que não descartem a relevância econômica dos contratos de intercâmbio, apresentam características muito interessantes, muito diferentes e que vêm desafiando as próprias categorias jurídicas. Ou seja, nós estamos em um momento de discutir os pressupostos desses contratos. Pois bem, a nossa ideia nessa quarta aula desse curso de contratos empresariais é falar sobre dois contratos que são bastante relevantes economicamente, como eu falei, começando aqui pelo contrato de distribuição. O contrato de distribuição tem uma relevância econômica muito grande e é, em síntese, o contrato que disciplina relações jurídicas entre um produtor de determinada mercadoria e um distribuidor com vistas à comercialização de bens e serviços do primeiro, ou seja, do produtor. Aqui nós estamos falando de uma modalidade de contrato de distribuição conhecida como distribuição intermediação. Isso é uma questão importante em termos de classificação dos contratos e até de identificação da função econômica, porque a distribuição intermediação ela é um contrato atípico, um contrato não previsto pela legislação. No entanto, o Código Civil tem um capítulozinho lá que fala da agência e distribuição. Essa distribuição está lá no Código Civil, um regime muito curtinho, pouquíssimos dispositivos para falar seja do contrato de agência, seja do contrato de distribuição,
mas ali a gente não está falando da distribuição e intermediação, e sim da distribuição aproximação. A distribuição aproximação é algo muito parecido com o contrato de agência, que tem a ver com outras relações que nós vamos tratar mais adiante quando nós formos falar rapidamente sobre representação comercial. Aqui nós estamos falando da distribuição intermediação, ou seja, da instituição, do posicionamento de um agente determinado distribuidor que vai servir para aumentar o mercado consumidor de um produtor mediante a aquisição de bens desse produtor e a revenda para o mercado consumidor. Então, a distribuição é o contrato que a gente vê acontecendo a todo momento nós enquanto consumidores. Ou seja, se eu vou ao supermercado e eu vejo vários produtos que estão sendo vendidos ali que não são da marca do supermercado, significa que existe um contrato de distribuição, a relação de distribuição entre o supermercado e a fabricante daqueles produtos. E o que acontece? O distribuidor, nesse caso, ele não é um representante, ele não está vendendo os bens do produtor em nome do produtor. Ele não se coloca como um representante desse produtor. O distribuidor adquire mercadorias e revende. Isso é muito interessante. Falei do supermercado, né? Tem um livro interessante, foi a tese de doutorado da professora Amanda Taide, que fala exatamente sobre os aspectos concorrenciais do contrato de distribuição, sobre como existe uma concorrência, como lidar com a concorrência que existe dentro da gôndola do supermercado entre o produto de que o supermercado é distribuidor, então um café da marca X, e um café de que o mercado também é produtor, ainda que seja uma outra empresa do grupo econômico do mercado. Ou seja, o café da marca X, que é distribuído pelo supermercado, ele concorre com o café da marca do supermercado. Então tem várias questões concorrenciais. Na verdade, o contrato de distribuição ele é totalmente atravessado, marcado por discussões associadas à proteção da livre concorrência. Tanto é assim que não só esse livro da professora Amanda Taide, mas a obra clássica sobre contrato de distribuição, que traz uma série de considerações não somente contratuais e econômicas, mas também concorrenciais, é exatamente o livro Contrato de Distribuição da professora Paula Forgione também, que já mencionei tantas vezes aqui. Tanto que no contrato de distribuição, já que a gente está falando de revenda, existe uma conduta anticompetitiva muito conhecida, investigada pelo CAD, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a autarquia encarregada constitucionalmente de realizar a defesa da livre concorrência no Brasil, inclusive por intermédio de processos administrativos sancionadores, que é a fixação de preço de revenda. A fixação de preço de revenda consiste exatamente na inclusão de restrições no contrato de distribuição por parte do produtor, que vai na verdade, definir previamente o preço a ser praticado pelo distribuidor. Ou seja, são suprimidas as condições concorrenciais do mercado em que atua o distribuidor mediante a fixação antecipada do preço. Claro, não cabe aqui a gente entrar em maiores detalhes sobre a caracterização do ilícito concorrencial, mas existem características importantes a ser levadas em consideração na própria fixação de preço de revenda para verificar a ilicitude, a verificação dos efeitos sobre o mercado, por exemplo. Direito da concorrência é um outro assunto para um outro dia, talvez. Mas ele aparece bastante no contrato de distribuição. Tanto que uma outra questão importante com relação à distribuição, lembrando que o contrato de distribuição, assim como o contrato de franquia, que a gente vai ver já já, ele tem por objeto intermediar a relação entre produtor e consumidor, assim promovendo uma ampliação da área de atuação do produtor. Isso faz com que alguns contratos de distribuição contem com cláusulas de exclusividade, de tal maneira que cada distribuidor vai contar com exclusividade na revenda daquele produto em uma determinada circunscrição geográfica. Isso é interessante, claro, é livremente pactuado pelas partes, trata-se de um contrato atípico, mas tem um detalhe que é importante e onde essa definição da exclusividade ganha uma relevância bastante grande, que é um caso específico de distribuição, que esse sim é um contrato típico.
Inclusive, segundo a jurisprudência do STJ, o STJ reconhece que o contrato de distribuição ele é típico nos casos de distribuição de veículos automotores, regidos pela Lei Renato Ferrari, que é a Lei 6.729 de 1779. Ou seja, o STJ entendeu que o contrato de distribuição é atípico, é típico somente nessa situação. Significa que eu não posso aplicar por analogia as normas do contrato de distribuição previsto pela Lei Ferrari. A Lei Ferrari, se vocês forem dar uma olhada no texto dela, ela vai dizer que regula os contratos de concessão comercial. Concessão comercial é como o contrato de distribuição é também conhecido, em outros países também, é normalmente conhecido como concessão comercial. E é interessante, né? Porque o contrato de distribuição é típico para venda, distribuição de veículos automotores, portanto, para concessão comercial. Por isso que quando nós vamos comprar um carro, nós vamos até a concessionária de veículos automotores. Isso serve, claro, para automóvel de passeio, para ônibus, caminhão, trator, moto, enfim, para todos os veículos automotores, naturalmente. A Lei Ferrari, ela tem um conjunto de normas protetivas dos agentes envolvidos, na verdade. Por isso que existe muita polêmica a respeito da pertinência, da adequação dessas normas, porque existem normas protetivas a um setor específico, setor automobilístico, proteções específicas associadas a esses contratos apenas nesse setor. E vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Lei Ferrari ela veda a venda direta do produtor para o mercado consumidor, assim fomentando esse mercado de intermediação. Estabelece prazos mínimos para os contratos determinados, ou seja, o contrato de concessão comercial de automóveis que for a tempo determinado precisa ter pelo menos 5 anos de duração. Estabelece um prazo para o pagamento da indenização por rescisão, inclusive, que o prazo de 120 dias determina qual vai ser o valor da indenização pela rescisão do contrato. Vejam, que diz respeito a 4% do faturamento para o período correspondente de uma parte fixa de 18 meses e uma variável de 3 meses por quinquênio de vigência da concessão. Além disso, define-se uma cota mínima de estoque de veículos que o concessionário deve ter, ou seja, o distribuidor. A proibição de comercializar veículos fornecidos por outro produtor, ou ainda a vedação ou limitação de vendas em área geográfica diversa. Ou seja, cláusula de exclusividade. Você tem normas que poderiam advir de restrições associadas a contratos em concreto, e aí a gente poderia inclusive discutir a pertinência e até a licitude em termos concorrenciais dessas cláusulas, mas algumas dessas restrições advêm da própria lei a essas atividades. Por isso, inclusive, existem várias discussões a respeito da própria constitucionalidade dessas restrições, à luz da livre iniciativa, da livre concorrência e tudo mais. Pois bem, o contrato de distribuição ele tem algumas características que se aproximam de outros contratos. Notadamente, de alguns contratos, lembremos que o contrato de distribuição é um contrato atípico, mas notadamente de alguns contratos, e de um contrato especificamente, que é marcado por uma série de normas protetivas, que é o contrato de representação comercial. O contrato de representação comercial, ele é muito famosamente, inclusive muito notoriamente, regido por uma lei específica, que é a lei número 4886 de 1965. Essa lei, ela rege a representação comercial, assim entendida como a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados. Ou seja, eu tenho uma relação intermediada por um representante comercial, mas essa relação, ao final, vai ser entre o representado e o interessado nesse negócio que foi promovido, realizado pelo representante comercial. Então, o representante comercial, como o próprio nome já diz, ele representa o representado, né? Ou seja, a pessoa que contrata o representante comercial, a empresa que quer expandir
os seus mercados consumidores mediante a contratação desses sujeitos que assumem o compromisso de efetivar negócios comerciais em nome desse sujeito representado diante de interessados, ou seja, ele celebra negócios em nome de outrem em benefício de outrem, de forma não eventual, sem constituir vínculo de emprego. A grande preocupação da Lei 4.866/65 é essa, ou seja, oferecer algumas proteções para um sujeito, para o sujeito representante comercial, não obstante ele não seja um empregado da empresa que o contrata. Daí a razão pela qual se entende, a incidência dessa norma, ela é permeada por uma série de controvérsias. O STJ, enfim, já tratou amplamente dessa lei, tem tratado amplamente dessa lei, claro, não sem entrar em polêmicas, enfim, algumas decisões podem ser objeto de crítica, por exemplo, ao possivelmente confundirem o regime da representação comercial com outros regimes. Basta ver que, por exemplo, a lei, claro, estabelece alguns elementos obrigatórios para o contrato de representação comercial, que geralmente, e algumas vedações, geralmente é isso que acaba sendo discutido pela jurisprudência, né? Por exemplo, já vou falar das discussões do STJ. Por exemplo, a lei estabelece que é necessário definir prazo, zona de atuação e exclusividade ou não do representante comercial, a remuneração que pode ser pleiteada, isso o STJ já discutiu, com prazo prescricional de 5 anos. A indenização, isso decorre do texto da lei, ou seja, a forma de pagamento da indenização por rescisão imotivada, que deve ser de pelo menos 1/12 do total da retribuição recebida no tempo de duração do contrato. E vejam, tem uma vedação que essa gera muita confusão, que é a chamada cláusula del credere. A cláusula, o artigo 43 da lei número 4.886/1965 diz o seguinte: é vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere. A própria lei usa a expressão em latim, vejam só. A cláusula del credere é a cláusula por meio da qual se transfere a responsabilidade do inadimplemento ao representante comercial. O STJ já falou especificamente sobre isso e já falou, inclusive, no âmbito de sobreposições que eventualmente podem acontecer entre o contrato de representação comercial e outras modalidades de contratação, como é o caso da agência. Então, vejam só, no RESP número 1.784.914 de São Paulo, relator o ministro Antônio Carlos Ferreira, quarta turma do STJ, julgado em abril de 2024, vai dizer o seguinte: a vedação de pactuação de cláusula del credere, que assim define a cláusula del credere, pacto a ser inserido no contrato e pelo qual o colaborador assume a responsabilidade pela solvência da pessoa com quem contratar em nome do fornecedor, tornando-se solidariamente responsável. Então, aqui o STJ ele procurou diferenciar o previsto no Código Civil ao tratar da agência do contrato de representação comercial. Ele diz o seguinte: o artigo 710 do Código Civil define duas modalidades de contrato, a agência e aquela distribuição-aproximação a que eu fiz referência. Uma coisa que é importante perceber é que o contrato de representação comercial, de fato, é muito parecido com o contrato de agência que está previsto lá no artigo 710. Se a gente for analisar, o professor Marlon Tomazetti faz isso com muito cuidado no livro dele sobre contratos empresariais. Se a gente for analisar as características de um ou de outro, envolve representação, diferentemente da comissão mercantil, que é um outro contrato típico também, mas exige representação, tem a ver com a expansão do mercado de consumidor ou de contratantes ou de clientes. São elementos muito parecidos, assim. Então, muito embora exista o esforço de muitos agentes econômicos de se evadir ou evitar ou de demonstrar que o regime protetivo da lei de representação comercial ele não se coaduna com os interesses econômicos, com os contornos econômicos de determinadas operações. Pois bem,
A agência, portanto, ela acaba sendo relegada a outros negócios não mercantis, enquanto o regime, e aí é algo que a gente pode discutir, né? Enquanto o regime, que conta com algumas normas cogentes lá da lei da representação comercial, incide nas relações de representação marcadamente empresariais. Daí a razão pela qual se chama representação comercial. Então, a agência ela vai servir, por exemplo, a agência de atores, a agência de modelos, que a gente não vai estar falando de relações empresariais, não é mesmo? Então, a representação comercial ela se diferencia, ela não é idêntica naturalmente, ela tem características semelhantes, mas ela não se confunde com o contrato de distribuição, que é o que nós estamos trabalhando, apesar de ela ser muito parecida com o contrato de agência, apesar de até doutrinariamente haver essa distinção, e naturalmente, legalmente existe essa distinção. Eu tenho a lei de representação comercial, eu tenho uma parte do Código Civil, um título do Código Civil do Livro de Direitos dos Contratos, na parte de contratos em espécie, que regulamenta os contratos de agência e de distribuição por aproximação, ao passo que os contratos de distribuição por intermediação são contratos atípicos e, muito embora sejam contratos muito frequentes. E tem outras características também de contratos de distribuição que podem ser adquiridas a depender do setor em que eles se inserem. Por exemplo, o contrato de distribuição de combustíveis, que é um contrato extremamente comum, não é exatamente um contrato típico. Naturalmente, não tem um regime legal de tipificação do contrato de distribuição de combustíveis, mas é um contrato que é amplamente regulado por normas infralegais, no caso, por resoluções da Agência Nacional do Petróleo, da ANP. Então, é algo que se pode até discutir em termos de classificação, né? Se o contrato de distribuição de combustíveis seria atípico. Não necessariamente, apesar de já que não tem previsão legal específica, mas fato é, ele tem uma extensa disciplina, inclusive com normas cogentes, decorrentes das normas infralegais emitidas pela ANP. Perfeito. Uma nota final a respeito do contrato de distribuição, principalmente com relação a essa vinculação, a essa associação entre contrato de distribuição e contrato de representação comercial e essas semelhanças, eventuais sobreposições. A gente não pode esquecer que o regime típico incide quando são preenchidos os elementos constitutivos da operação econômica tipificada em lei. Ou seja, se são preenchidos os requisitos da representação comercial, naturalmente que vai incidir o regime, seja ele, no caso, o regime mais protetivo da lei de representação comercial. As partes não podem simplesmente dizer, eu não quero que as normas de representação comercial incidam sobre o meu contrato, uma vez que, se tratar de representação comercial, o regime protetivo vai incidir. Então, a questão é, os contratos precisam ter uma clareza maior a respeito dos seus contornos, caso se queira demonstrar que eles não se coadunam com determinado regime típico. A atipicidade, ela é evidentemente autorizada pelo 425 do Código Civil e também pela autonomia privada, pela liberdade de contratar, mas ela se dá nos espaços de liberdade normativa que existem fora do âmbito de incidência dos tipos contratuais. E, claro, a autonomia privada também permite se manifestar no âmbito da legislação dispositiva, em que eu posso afastar as normas que eu não quero que incidam sobre meus contratos mediante manifestação de vontade. Com isso, terminamos as nossas considerações sobre o contrato de distribuição e intermediação, lembrando, e passamos a falar do contrato de franquia. O contrato de franquia é um contrato muito conhecido, muito anunciado, inclusive, a gente viu publicidade na televisão de contrato de franquia, de sistemas de franquia que seriam interessantes, seriam negócios lucrativos. O sistema, a franquia, ele é um contrato que surge como um contrato atípico, que vem do franchise, inclusive. A gente usa tanto tempo contrato de franquia que já usa a palavra em português por padrão, não usa leasing, factoring, né? Enfim, a gente fala em franquia mesmo. Nós temos uma lei de franquia que é já difundida há bastante tempo, mas já temos lei de franquia há bastante tempo no Brasil, mas a lei atualmente vigente
é a Lei 13.966 de 2019, que inovou em certa medida com relação ao direito anterior, tornou algumas questões mais claras, notadamente quanto à formação do contrato, mas a franquia, ele também é um contrato que serve para ampliar a capilaridade da rede de distribuição de produtos e serviços de um determinado produtor. Então, tanto na franquia quanto na distribuição, nós estamos falando sobre mecanismos de inclusão de agentes econômicos e uma sistemática que serve para aumentar a capilaridade e ampliar essas redes de distribuição. Então, o franqueador é o agente que pretende ampliar sua rede, o franqueado é o que, no caso da franquia, verifica uma oportunidade de negócio na representação, por assim dizer, entre aspas, claro, porque você exerce atividade em nome próprio, mas que verifica uma oportunidade de negócios mediante o uso da marca, de uma marca consolidada, eu ter uma certa lucratividade, eu empreender, eu desenvolver atividade econômica não a partir do desenvolvimento de marca própria, mas da exploração de capital intelectual alheio, evidentemente, mediante remuneração. Tanto é assim que a franquia ela tem a ver não só com a ampliação da redistribuição, isso que diferencia naturalmente a franquia de um contrato de distribuição. A franquia tem a ver principalmente com o licenciamento do direito de uso de ativos intelectuais. Geralmente o uso da marca, mas não só isso, também outros ativos que a gente não consegue identificar com tanta clareza, em termos mais tangíveis, mais visuais, como é o caso do know-how, como é o caso de contatos com fornecedores que às vezes têm contratos de exclusividade com o franqueador e a franquia é o meio através do qual o franqueado tem acesso a esses contatos. Então, podemos trabalhar com um exemplo aqui para a gente, a partir de uma franquia que a gente conhece bastante. Por exemplo, temos uma lanchonete, que é a lanchonete vermelho e amarelo, que tem, e aí quem tiver um pouco mais de idade vai lembrar de uma propaganda que dava a receita de um sanduíche dessa lanchonete. A receita do sanduíche diz o seguinte: o sanduíche tem 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pouco de gergelim. Eu sei a receita completa. No entanto, mesmo com a receita anotada no meu caderno, eu chego na cozinha da minha casa, eu tenho todos os ingredientes, eu monto um hambúrguer com as mesmas características, seguindo a mesma receita, o hambúrguer não vai ficar igual. O hambúrguer não vai ficar igual não só porque eu não sei qual é a receita do molho especial, mas também porque eu não tenho acesso a um produtor de pão que me dê um pão com gergelim igual aquele que a lanchonete usa, eu não tenho acesso sequer aos fornecedores dos legumes ali, do alface, do tomate, da cebola, do picles. Eu não consigo acessar, não consigo ter um alface que seja tão crocante, que tenha o mesmo sabor igual tem dessa lanchonete, exatamente porque o fornecedor daquilo, ou da batata, ou do refrigerante é um pouco mais fácil de encontrar, mas os fornecedores, eles são exclusivamente associados, muitas vezes produzem exatamente nos padrões pedidos pelo franqueador e, portanto, aqui os franqueados têm a prerrogativa de acessar exatamente por celebrarem um contrato de franquia. Lembrando, os franqueados, eles têm acesso a esses bens e serviços em conjunto, ou seja, no entanto, eles são concorrentes. Então, um franqueado dessa lanchonete em um determinado bairro vai ser concorrente, possivelmente, de outro que resolva abrir a uma área próxima, de tal maneira que existem algumas restrições à concorrência que também podem ser colocadas, por exemplo, cláusulas de exclusividade, cláusulas de raio, por exemplo, um raio de 15 quilômetros, de 20 quilômetros, não pode ter um outro franqueado dessa mesma marca. A gente tem uma série de mecanismos que permitem equacionar essa concorrência. Mais do que isso, eu posso ter uma concorrência entre o franqueado e o franqueador, na medida em que o franqueador também pode explorar esse negócio em nome próprio. Ele também pode ter uma lanchonete, não é vedado ao franqueador ter uma lanchonete que venha concorrer com os seus franqueados. E claro, os franqueados, eles têm algumas obrigações, eles têm uma série de restrições à sua própria autonomia nesse sentido, para que eles façam parte dessa rede de franquias. Precisam seguir todas as diretrizes, não só aplicar o know-how transferido pelo franqueador
mas principalmente seguir os padrões determinados pelo franqueador. Claro, isso tudo acontece mediante uma remuneração. Uma remuneração que é composta geralmente de uma taxa fixa, uma taxa inicial para adesão ao sistema, uma taxa fixa, taxa que eu digo em sentido padrão, no sentido coloquial, né? Não no sentido formal, jurídico, evidentemente, de direito tributário, mas um valor inicial para adesão ao sistema de franquia. Um valor fixo, geralmente, a ser pago todo mês, como se fosse um aluguel, mas, na verdade, que a gente vai chamar de... O valor pode ser fixo ou variável, que a gente vai chamar de royalties, que tem a ver com a remuneração do uso do capital intelectual do franqueador. E muitas vezes existem outros preços, outras cobranças associadas à participação nesse sistema de franquias, por exemplo, com relação à realização de publicidade. Porque, vejam, a publicidade do franqueador aproveita todos os franqueados, de forma que também os franqueados acabam tendo que pagar por essa publicidade. A mesma coisa, assistência técnica com relação aos elementos, aos equipamentos, eventualmente componentes do contrato de franquia. Então vejam como a franquia, para além do licenciamento, para além da ampliação da rede de distribuição, também está associada à transferência de conhecimento a respeito da forma de operação daquela sistemática e ainda a respeito abrange serviços adicionais que, portanto, podem redundar em cobranças adicionais. Pois bem, expostos os principais elementos dos contratos de colaboração, incluindo o contrato de distribuição e o contrato de franquia, vamos passar para as nossas perguntas de fixação sobre a nossa aula de hoje. Pergunta número 1. Como os contratos de colaboração têm sido denominados pela literatura anglo-saxã? Alternativa A, contratos de intercâmbio. Alternativa B, contratos relacionais. Alternativa C, contratos assimétricos. E alternativa D, contratos conexos. Alternativa correta, evidentemente, alternativa B, contratos relacionais. Vale a pena a gente lembrar que os contratos relacionais também são chamados de contratos híbridos. Eles se diferenciam dos contratos de intercâmbio exatamente por envolverem uma colaboração, uma relação mais longa entre as partes. Eles se diferenciam da ideia de contrato simétrico ou assimétrico, sendo simétrico aquele em que há igualdade de condições e o assimétrico em que não há. E os contratos conexos ali da alternativa D são aqueles em que há vínculo funcional entre os contratos. Não é algo que estamos conversando aqui hoje. Vamos então para a pergunta número 2. Como se chama a cláusula que vincula a comissão do agente à garantia da solvabilidade da pessoa com quem contratou? Alternativa A, cláusula de sandbagging. Alternativa B, cláusula penal. Alternativa C, cláusula de raio. E alternativa D, cláusula del credere. Alternativa correta, alternativa D, cláusula del credere. A cláusula del credere, que nós estudamos hoje, que é expressamente vedada pela Lei de Representação Comercial, muito embora exista uma discussão muito grande a respeito dela no STJ sobre sua incidência a contratos correlatos à representação comercial. Vamos então à terceira e última pergunta de hoje. Qual o nome do documento disponibilizado pelo franqueador com as condições gerais da franquia? Alternativa A, circular de oferta de franquia. Alternativa B, manual de franquia. Alternativa C, memorando de entendimentos. E alternativa D, contrato preliminar. Alternativa correta, alternativa A, circular de oferta de franquia. A circular de oferta de franquia é um documento constante expressamente da lei de franquia, que é um requisito para a celebração do contrato de franquia. Ele deve conter todos os elementos, inclusive financeiros, econômicos, associados ao ativo intangível, que devem ser colocados à disposição do potencial franqueado para que se verifique se ele tem interesse na participação do sistema de franquia. O manual de franquia, por outro lado, é um documento que se disponibiliza a partir do momento em que o sujeito está dentro do sistema de franquias e, portanto, já precisa saber como aquele sistema funciona. Espero vocês na nossa próxima e última aula, que vai tratar do contrato de locação comercial, tratando
tratando de retomar alguns dos elementos que foram trabalhados ao longo do nosso curso e a partir dos quais a gente vai poder identificar a incidência dos vetores da contratação empresarial, mas também essas características diversas decorrentes dos contratos de intercâmbio e decorrentes também dos contratos de colaboração empresarial. Muito obrigado e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.